Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade. Nessa oportunidade, falaremos sobre mais um assunto da nossa Oficina dos Sentimentos, um caminho para a espiritualidade. No vídeo anterior, falamos sobre a alegria. Demonstramos que a alegria é uma emoção instintiva, automática, básica no ser humano. Ninguém pensa para ficar alegre. Hoje nós vamos ver um híbrido da alegria, ou seja, é alegria misturada ao orgulho, muitas vezes a vaidade, a revolta, a insatisfação e tantos outros elementos, que se transforma em euforia. Por que ficamos eufóricos? Por que nós temos necessidade dessa alegria exacerbada e muitas vezes incontrolada ainda? Eu trouxe um trecho de um texto do livro do espírito Hermance de Faux, a fim de que possamos começar a entender qual a definição de alegria numa visão espiritualista, especificamente espírita. Vejamos. Sem notar, a criatura se torna refém de condições elaboradas pela vida mental, a fim de permitir-se alegria que depende das circunstâncias e expectativas a respeito das pessoas que ama ou da forma como os acontecimentos devem se desenrolar. Ou seja, é uma alegria, a euforia é uma modificação da alegria que depende daquilo que vem de fora para dentro. Depende das circunstâncias. Depende de elementos que a estimulem de fora para dentro e não de dentro de nós para o ambiente. É uma tentativa de controle sobre uma situação que nós pensamos não ter solução. Portanto, é uma dependência também, derivada muitas vezes da carência afetiva, das pessoas que nós amamos, da falta de perspicácia para nos aproximarmos alma com alma das pessoas. A pessoa eufórica, quase sempre ela tem uma relação muito periférica em seus relacionamentos sociais. Ela muitas vezes é controladora e ela também possui uma evasão da realidade. O que isso significa? Ela vive não de acordo com a sua condição sentimental do momento ou de acordo com o que a vida, através da lei do ritmo, ditou para ela nesse momento. Se ela tem um problema grave, ela não o enfrenta frente a frente. Ela prefere mecanismos que façam com que ela esqueça desse problema. Aliás, falando sobre isso, nós temos também a visão de um espírita e também psiquiatra, Alírio Cerqueira Filho, que é muito interessante a respeito do mecanismo de fuga que capacita, ou melhor, que oferece essa possibilidade de euforia para o ser humano. Vamos ler um pequeno trecho de um livro do Alírio Cerqueira. A euforia é muito utilizada para compensar sentimentos de tristeza ou depressão. Para mascarar esses sentimentos, as pessoas utilizam recursos como álcool, as drogas, festas, sexo, etc., para fugir da tristeza ou depressão que sentem. Uma vez cessado o efeito do álcool e das drogas, ou terminada a festa, elas voltam a sentir uma depressão ainda maior que a anterior, até que novamente fazem uso do mesmo expediente. Então nós vemos com Alírio de Cerqueira Filho que a euforia, muito ao contrário do que pensamos que ela seja salutar, é apenas uma manifestação de alegria, de felicidade, não. Ela é uma tentativa de esconder os nossos próprios problemas. É uma fuga psicológica. É o exagero
de alguma capacidade que a vida nos oferece ou o abuso de algo lícito, como as drogas, por exemplo. Então, tentando minimizar o nosso sofrimento, nós causamos um sofrimento maior ainda para nós mesmos. É aquele entusiasmo passageiro, mas que não tem condições de desenvolver a perseverança em estabelecer soluções definitivas para aquilo que nós estamos passando no atual momento da vida. E aí as consequências desse processo, elas não se fazem demorar, porque nós começamos a patrocinar dentro de nós mesmos uma espécie de nostalgia e aumentamos mais ainda a insatisfação perante a vida. Passada aquela fase de euforia que as drogas, que o álcool ou que o sexo em demasia ou descompromissado oferecem, vem aquele período depressivo. E aí, muitas vezes, nós sintonizamos com mentes semelhantes. Esse processo de euforia é um grande propiciador para o fenômeno de obsessão espiritual. E aí nós pensamos o que fazer para minimizarmos gradativamente esse processo de euforia através dos nossos vícios, a fim de que possamos extingui-la de uma vez por todas. Qual o mecanismo que pode nos ajudar a fazer isso? Ora, temos falado aqui na Oficina dos Sentimentos, em todos os momentos, em todos os vídeos, o processo é inevitável, é o autoconhecimento, com a consequente reforma íntima ou transformação moral. E nesse capítulo nós podemos ver a autoaceitação. A autoaceitação, mas não nos escondendo dos nossos próprios erros, fingindo que as situações ruins não estão acontecendo com a gente, mas sim se aprofundando nessas situações e não perguntando o porquê que elas estão acontecendo conosco. Vocês querem ver o embasamento do que eu estou falando a respeito da euforia? Está lá no Livro dos Espíritos, na primeira edição, na questão 236. Vamos acompanhar e vocês vão convir com aquilo que eu estou falando. Os espíritos superiores são absolutamente contrários à alegria? E os bons espíritos respondem à pergunta de Allan Kardec: não. Eles se dignam muitas vezes de condescender com fraquezas e dar-se à puerilidade, quando nelas vem, sobretudo, um meio de atingir o fim mais sério. E Kardec faz uma outra pergunta em cima dessa. Prestam-se eles, algumas vezes, à brincadeira? Eles, os espíritos superiores, eles respondem sim, provocam-no mesmo frequentemente, mas quando falam com seriedade, querem que todos fiquem sérios. Do contrário, eles se retiram. É então que os espíritos levianos tomam o seu lugar. Ao contrário do que nós podemos pensar muitas vezes, espiritualidade não é sinônimo de cara feia, de sisudez, de falta de espontaneidade, de alegria, de brincadeira não maldosa e sem mau gosto, né? E espiritualidade desenvolvida quer dizer alegria. Os bons espíritos são muito bem-humorados, os espíritos superiores são elevadíssimos na questão da boa disposição para a alegria, para o bom humor. Não são espíritos que ficam de cara fechada, que jamais têm seus momentos de descontração. Absolutamente, pelo contrário. Essa é uma ideia que nós temos que progressivamente desfazer do nosso imaginário
do nosso imaginário no movimento espírita, né? Então, a forma de que nós possuímos, que a doutrina espírita nos ensina para vencer essa nostalgia, essa saudade de posições de comando que nós já ocupamos, de poder, de beleza que ocupamos em outras vidas e porventura não tenhamos agora, para vencer essa insatisfação que a gente não sabe de onde vem, que pode ser gerada, sim, dessa nostalgia de posições ou situações favoráveis que viemos em outras vidas, o mecanismo, o antídoto contra esse processo é a autoaceitação, como falávamos há pouco. Mas aquela autoaceitação que busca a melhora incessante, sem culpa, sem necessidade de autoflagelação, de autopunição. Não é uma autocondenação, mas é um autoencontro. Você indo para dentro de você mesmo e buscando os paraquês você está passando por determinada adversidade, buscando para o futuro, através do presente, resolver os teus problemas, esquecendo as situações do passado. É um processo longo, inclusive vamos desenvolvê-lo aqui em todos os vídeos futuros da nossa oficina dos sentimentos, mas desde já temos que ter em mente que eu só consigo dar ao próximo aquilo que eu já tenho dentro de mim mesmo. Eu só consigo amar alguém de forma ampla se eu já consigo amar a mim mesmo de forma ampla, mas sem egoísmo. E aí nós vamos expandir a nossa consciência e parar de gastar energia com esses processos que só vão nos trazer o aumento da nossa insatisfação perante a vida e muitas vezes até nos levar à depressão profunda com o consequente suicídio muitas vezes. Nós temos ampla condição de sairmos desse ciclo de euforia que muitas vezes vivemos em nossa vida. É só desenvolvermos a vontade para tal, termos a paciência e a perseverança necessária, porque nessa vontade de ser melhor há uma grande oscilação em nosso interior, principalmente vinda de questões inconscientes, de tendências que já estão muito arraigadas no nosso passado recente ou remoto. Temos amplas condições de vencer esses problemas sem precisar usar mecanismos de fuga como a euforia. Nesse vídeo, vamos ficando por aqui e nos próximos vídeos continuaremos as nossas explanações a respeito das emoções e dos sentimentos, das emoções básicas e dos sentimentos bons e ruins que, aliados às emoções básicas, ou melhor, que são gerados pela mistura, né? Pelo encontro das emoções básicas, a alegria, a raiva, o medo e a tristeza, com o orgulho e egoísmo em suas várias ramificações. Se você gostou desse vídeo, por favor, por gentileza, curta o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Comente e faça com que o nosso canal, que não tem nenhuma função financeira, é apenas divulgar a doutrina espírita, possa crescer. Fiquem todos com a inteligência suprema e muita realização a todos.